Você que está vendo esse vídeo, nós temos uma mensagem para você hoje. Descubra hoje quem é ou quem não é Jesus. Bom, quem é Jesus? Essa pergunta é feita por Jesus, aos seus discípulos na altura do capítulo 16 de Mateus, dos versos 13 até o verso 16, em que Jesus vai fazer a seguinte pergunta: olha, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos prontamente dizem: alguns dizem que tu és João, o Batista. Outros dizem que tu és Elias. E outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Contudo, Jesus direciona a pergunta para os discípulos, para a compreensão que eles tinham de quem ele era. E ele faz a seguinte pergunta: olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, é quem se pronuncia e fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É interessante que no decorrer da narrativa, no versículo 21 até o 23, Jesus vai falar a respeito do que deveria acontecer, certo? Que ele padeceria, que ele seria rejeitado pelos escribas e pelos fariseus. Contudo, Pedro chega para Jesus e começa a repreendê-lo, chama em secreto e começa a repreender Jesus, dizendo que ele não deveria morrer, dizendo que não precisava ele passar por tudo isso. E Jesus pega Pedro, aquele que o chamou secretamente, vira para os outros discípulos e repreende ele publicamente. E a maneira como Jesus repreende Pedro é que vai determinar a forma que Pedro tinha, ou pelo menos a forma que Pedro via Jesus. E ele vai dizer o seguinte: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra e não das coisas de Deus. E é um tanto chocante essa afirmação, porque o mesmo Pedro que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, e aqui ele está se referindo ao título de Salvador, de Messias, aquele que viria libertar o seu povo da opressão de Roma, é o mesmo Pedro que é chamado de Satanás. E qual é a sua visão que você tem de Jesus? Porque o que Pedro achou era que tudo aquilo que que Jesus representava era justamente o fato de estar dando tudo certo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Jesus multiplicou os pães, você vai ver que Jesus curou cegos, e Jesus estava ali fazendo milagres. E essa é a percepção de Pedro quanto à revelação. A revelação ela é verdadeira, porém a interpretação que Pedro fez dessa revelação estava errada. Jesus não é o gênio da lâmpada que vai realizar os teus desejos, as tuas vontades, o bom trabalho, a namorada, o emprego dos sonhos. Não. Jesus ele não veio para lhe dar isso. E as pessoas costumam dizer no senso comum que todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus, mas como juiz. A única forma de chegar a conhecer a Deus como Pai é por meio de Jesus Cristo. Ele vai dizer em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, a percepção ou a visão que a gente tem de Jesus a respeito de ele trazer essa boa vida, ela está equivocada, ela não é bíblica. No decorrer do capítulo 16, ele vai dizer o seguinte: olha, todo aquele que quiser me seguir, terá que negar a si mesmo, terá que tomar a sua cruz, e assim me seguir. Negar todas aquelas coisas que a gente acha, assim como Pedro achou, que estavam dando tudo certo, e que essa era a maneira correta de ver Jesus. Porém, Jesus diz que é necessário perder para poder ganhar. E dessa forma, a gente ter não só aquilo que é material, mas sim o que é espiritual, que é a salvação. E esse é o propósito de Jesus quando ele chega para os discípulos e diz que havia de padecer, para morrer pelos nossos pecados, a fim de que a gente venha compreender realmente quem é Jesus, para que ele veio e qual é o seu propósito aqui na Terra, ou qual foi o seu propósito aqui na Terra. E é importante que a gente tenha essa percepção
de que ele não é o meio pelo qual a gente consegue as coisas, mas ele é sobre todas as coisas e acima de todas as coisas. Por ele, todas as coisas existem, né? Todas as coisas são o que são por conta do Filho de Deus. O mundo foi criado por conta do Filho de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a percepção que nós temos que ter de Jesus Cristo, a visão que nós temos que ter dele, é justamente essa. De que todas as coisas são dele e que tudo foi feito para ele e por meio dele. O erro de Pedro é justamente olhar para as coisas do mundo. Quando Jesus é tentado no capítulo 4 de Mateus, Satanás lhe oferece todos os reinos do mundo, com todo o poder, com toda a sua glória. E isso é o motivo pelo qual Pedro é chamado de Satanás. Porque ele está preocupado com as coisas do mundo, com essa visão de que devemos ter tudo, ou que devemos estar bem sempre, ou que Deus vai nos dar tudo aquilo que desejamos. Quando, na verdade, a proposta de Deus, ou de Jesus, é dar tudo aquilo que precisamos. E essa é a visão de Pedro. Pedro queria ter aquilo que ele desejava. Ter uma vida boa, com Jesus que faz milagre, com Jesus que cura os cegos, com Jesus que cura os coxos e multiplica pães. E se você tem essa visão de Jesus, que ele está aqui para satisfazer as tuas necessidades, essa não é a visão bíblica. O que importa é que tudo seja para ele, por ele e por meio dele. E essa é a visão correta que temos que ter de Jesus. Bom, então se você tem essa percepção de que Jesus são as coisas, você está tendo a mesma visão de Pedro quando ele teve a revelação de Deus. Então Jesus não são as coisas. Então Jesus não é a namorada, Jesus não é o carro, muito menos o emprego. Jesus é o Filho de Deus e veio buscar aquilo que se havia perdido. Então para você, quem é Jesus? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. A proposta desses vídeos são levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E se você compartilha dessa visão, compartilhe. Mostre para os seus amigos, seus familiares e seja abençoado por Deus. Pois essa é a proposta da palavra, abençoar e levar a mensagem a todos aqueles que não conhecem essa mensagem.